Boa noite para todos que vão me ouvir nesse vídeo. As pessoas ficam lendo a Bíblia aí e acreditando nas religiões, né? Religiões, seita. Eu, Nelson Rezende, eu fui testemunho de Jeová por 30 anos. E lá, nenhuma testemunha de Jeová pode questionar os ensinos do seu corpo governante, ou seja, o chamado escravo fiel e discreto. Eles dizem ser os representantes de Deus na Terra. E ninguém pode questionar os seus ensinamentos. Isso aí acontece até em outras religiões, né? Nenhum membro pode questionar os ensinos da religião, aquilo que vem lá dos pastores. E dentro da torre de vigia acontece mesmo. Nenhuma testemunha de Jeová pode questionar seus ensinos. Quer eles errem, quer eles acertem. E isso é um absurdo. Num país em que a gente tem a liberdade de expressão, a liberdade de religião, e até mesmo eles mesmos vão lá pedir a sua liberdade de crença, a sua liberdade religiosa, mas não querem dar a seus membros. E quando um membro é desassociado ou sai da religião porque não aceitou, perde família, perde amigos, porque aquelas pessoas que ficaram lá dentro não pode mais falar com eles, nem dar um oi. Agora, em 2024, eles vieram com essa aí que agora os membros podem dar um oi aos desassociados. É uma hipocrisia, pessoal, de uma religião que engana, que mente. Por que que eu, como um membro, pode ser de qualquer religião, qualquer seita, não precisa ser só das Testemunhas de Jeová, não, porque eu vejo aí que muitos falam das Testemunhas de Jeová, né? Mas vocês têm que ver que as pessoas são enganadas por sistema religioso. Entendeu? O sistema religioso hoje, ele está corrompido, com muitos ensinamentos falsos. Então, eu, como um cidadão brasileiro, que sou, que pago, né, os meus impostos, eu tenho direito também da minha liberdade religiosa, a minha liberdade de expressão. A torre de vigia leva até seus membros à justiça se eles falarem algo contra ela ou contra a sua postura lá religiosa, seu direito de liberdade de religião. Mas eles não querem dar a minha liberdade, nem a liberdade das Testemunhas de Jeová, de poder sair e de poder escolher uma religião ou de até mesmo não ter uma religião, entendeu? Porque, na verdade, a religião de hoje, ela não traz a verdade, quando ela coloca a mentira no meio da sua suposta verdade. O que hoje é verdadeiro para eles, daqui a um tempo é mentira. E tudo eles dizem que foi Deus quem disse, foi Jeová quem falou. E quando não se cumpre nada, aí você se pergunta, ué, não foi Jeová quem falou? Então Deus mente? Que Jeová é esse? Se a Bíblia diz que Deus não pode mentir, está lá em Tito 1, Deus não pode mentir. Sua palavra nunca deixa de se cumprir. Então, torre de vigia, me dá uma explicação aí pelos seus erros, pelas suas mentiras, em nome de Deus. Então, pessoal, como
uma pessoa que acredita em Deus, eu não perdi minha fé em Deus por ter abandonado uma seita, uma religião de controle mental. Eu continuo tendo minha fé, mas eu quero minha liberdade de expressão, minha liberdade de religião. Eu não tenho que ser punido por uma seita de controle mental, que seus ensinamentos são mentirosos. Seus ensinamentos são puras mentiras. E querem, porque querem que as pessoas aceitem. Por que eu tenho que aceitar uma mentira? Diz para mim, cadê minha liberdade de expressão? Minha liberdade de crença? Vocês pedem de vocês, mas não dão para as pessoas. Destrói as famílias. Separa filho de pai, pai de filho, nem um oi à filha, nem um oi, nem um telefonema pode ser dado. Eles dizem para sua família que aquela pessoa que saiu agora é filho do diabo. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Para vocês, o que a Bíblia diz com relação a isso? Como é que se identifica o Filho de Deus com os filhos do diabo? Leia lá João capítulo 3, 3 João capítulo 3, 1 João capítulo 3. Vê lá quem são os filhos do diabo. Pessoal, até quando vocês vão deixar que uma seita, uma religião, controle sua vida? Pode ser ela qual for. Uma religião que pregou o fim para várias datas, tudo em nome de Jeová. Jeremias 14:14. A Bíblia diz que o Senhor não manda profeta falso para falar falsidade em seu nome. Eles falaram porque quiseram. E aí, testemunho de Jeová? Vocês vão acreditar na palavra de Deus, a Bíblia, ou nos homens que enganaram todos nós? Aonde é que na Bíblia diz que eu tenho que odiar minha filha, que eu tenho que odiar meus pais, porque não querem mais ser da religião, meus amigos que se afastaram por não concordar mais? Aonde é que a Bíblia diz que eu tenho que odiá-lo? Se o livro de Mateus capítulo 5, 42 a 45, Jesus disse que eu tenho que amar até meus inimigos, fazer súplica para o que vos persegue. É isso que a Bíblia me ensina, amar o meu inimigo. Agora a torre de vigia te ensina a odiar até tua família? Aonde que eles ensinam a verdade sobre Jesus? Me diz aí, entra aí uma testemunha de Jeová, me prova aí. Jesus mandou eu amar até os inimigos, fazer súplica para o que vos persegue. E João diz que eu tenho que amar as pessoas em 1 João 4:8. Quem não amar, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E se você diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está em você. E agora? Em quem eu vou acreditar? Na torre de vigia, em homens? Ou na palavra de Deus que diz que eu tenho que amar? Amar até meus inimigos. E Jesus disse, se você tem algo contra o teu irmão, tu deixa a tua dádiva no altar, vai lá, faz as pazes com o teu irmão, depois venha e dá a sua dádiva. E aí? Que ensino é esse de vocês, que manda as testemunhas de Jeová pregar o ódio? E quer porque quer que as pessoas acreditem. Ainda querem botar as pessoas que saíram, cobrar o direito deles de liberdade religiosa, quando eles mesmos não dão a ninguém. Cadê a minha liberdade? Cadê a liberdade das pessoas que estão lá dentro todo dia? Que vocês não dão. Vocês proíbem as testemunhas de Jeová de falarem com os chamados apóstatas.
Eu acho que isso para mim é um crime. Porque uma sociedade, para ser forte, tem que ter famílias estruturadas, famílias fortes, baseado no amor e não no ódio. O mundo já está cheio de ódio, cheio de violência. E uma religião vem e quer destruir as famílias e ensinar as famílias a odiar. Que absurdo é esse? Ensinamentos de fariseus hipócritas. É isso mesmo, testemunho. Ensinamento de fariseus hipócritas, a qual Jesus falou lá no livro de Mateus. Hipócrita, descendência de víboras, como a vez de fugir do julgamento da hiena. Esses homens é que mataram o Filho de Deus pendurado numa cruz, porque não creram no ensino de Cristo, que era um ensino baseado no amor ao próximo, o amor até aos inimigos. Ele falava até com prostituta. Ele, inclusive, ele perdoou uma prostituta, dizendo, vai, não peque mais. Que exemplo melhor do que esse, pessoal? Agora vem uma seita de controle mental, quer colocar na minha cabeça que eu tenho que odiar as pessoas porque elas não querem mais ser da minha religião. Que absurdo é esse? Se Jesus mandou amar até os inimigos, quer ver isso? Mateus capítulo 5, 42 a 45. Leia aí na sua Bíblia, testemunho de Jeová. Larga de ser enganado por um sistema religioso, quer seja ele qual for. Jesus mandou a gente praticar o amor, a misericórdia, a bondade. Vocês querem ver uma coisa? Quem aqui, no mundo de hoje, quer seja religioso, quer não, quer seja uma religião, quer uma seita, tem o poder de dar a alguém salvação. Da onde vem a minha e a sua salvação? Vem de uma igreja? Vem de uma religião? Está isso escrito na Bíblia? Da onde vem a sua, a minha, a nossa salvação? Leia aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e Atos 4:12. Leia aí Efésios 2, 8 e 9. Por essa graça foste salvo, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que não se vangloreia. E Atos 4:12. Por meio de um homem que Deus enviou, ele nos deu a salvação, somente por meio de Jesus. Não há nenhum outro nome que foi dado debaixo dos céus, pelo qual tenhamos de ser salvos. Testemunho de Jeová, vamos parar para pensar. Quer mais verdade do que essa? Qual é a religião que pode trazer salvação a alguém? Me prova aí na Bíblia. E eu provei na Bíblia que não existe nenhuma. A salvação é pela graça, única e exclusivamente pela graça de Deus e seu amor pela humanidade. Leia aí Efésios 2, 8, 9 e Atos 4, 12. Romanos 5,12. Todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Pessoal, vamos parar para pensar, vamos parar para raciocinar. A Bíblia não ensina salvação por meio de religião ou seita nenhuma e homem nenhum. A nossa salvação está condicionada à fé, à misericórdia de Deus e o perdão de Deus pelos nossos pecados.
nenhum pecador humano na terra, nenhum, pode servir de âncora de salvação para alguém. Leia mais a Bíblia, senhores, e se apegue ao verdadeiro. E ao verdadeiro tem um nome: Jesus. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, pessoal, só é dada pela fé e a misericórdia de Deus no nome de Jesus. Não existe religião ou seita no mundo que pode ser o caminho de salvação. Só Jesus. A Bíblia diz em Oséias 4 que o povo sofre porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento do verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus. Não se engane. Volte-se para Cristo. Volte para o verdadeiro conhecimento. Volte para o verdadeiro caminho. Você que está sendo enganado por uma seita de controle mental que te ensina o ódio. O ódio não é de Deus. O ódio é do diabo. Porque o diabo veio para matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim desfazer as obras do diabo. Então siga Jesus e não a uma organização humana de controle mental que te ensina o ódio. Ame mais, respeite mais o seu próximo e demonstra que você segue a Jesus e não a uma organização humana. Jesus manda você amar e não odiar. Lembre disso. Religiões também cometem crime. Crime de abuso religioso. É isso aí mesmo, abuso religioso. Ninguém é obrigado a seguir religião alguma. Eu tenho que seguir ao Mestre, Jesus, através do conhecimento da palavra de Deus, que hoje está sendo adulterada por esses homens diabólicos, cruéis, que só pensam em lucros egoístas. Igual aqueles fariseus hipócritas que Jesus fala na sua parábola lá de Mateus, já viu? Fariseus hipócritas, descendência de víbora, como a vez de fugir do julgamento da hiena. Pessoal, Jesus também foi massacrado pelo sistema religioso, mas ele não se intimidou com eles, não. Foi o sistema religioso, o povo, que era ignorante, por não ter conhecimento, é que levou Jesus a ser crucificado. Não foi nem o sistema político da época, não, senhores. Foi o povo. Preferiu soltar um ladrão do que soltar Jesus, que era inocente. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento do que era a verdade. A Bíblia, meu irmão, está se cumprindo hoje na nossa terra novamente. A palavra de Deus se cumpre. Mas para que possamos ter uma relação com Deus de verdade, temos que ter uma forte fé em Deus. Que é como Paulo fala lá em Coríntios, que nada no mundo vai nos separar do amor de Deus. Então, nem tribulação, nada no mundo.
Então, tribulação, guerra, violência, nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, você que é principalmente testemunho de Jeová, leia mais a sua Bíblia e passe a amar até mesmo teus inimigos e muito mais a tua família, que a família, ela é uma bênção da parte de Deus. Foi Ele que uniu o homem e a mulher no Éden, constituindo assim um vínculo familiar. E o diabo, o adversário de Deus, quer estragar essa união. E ele usa seitas e religiões conflitantes. Mentira. Um fica aí falando a religião dos outros, outro fica falando que mal, um fala que só eles é o caminho de salvação, o outro fala que só eles é que são, que o outro está errado. Uma divergência de ensinos bíblicos conflitante. Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Mas a Bíblia já falava sobre isso. Jesus já dizia que viria muitos falsos profetas e desencaminharia a muitos. Vê lá no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 7, o livro de João, leia o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João. Jesus manda amar o próximo, não odiar, pessoal. Uma religião que ensina o ódio não pode ser verdadeira, não pode pertencer à religião pura, como diz Tiago 1,26. A religião pura, imaculada, do ponto de vista de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e manter-se sem mancha do mundo. Então, a religião pura é essa que Tiago está falando. É fazer o bem, amar o próximo e não odiar, pessoal. O ódio é do diabo. E quem persiste em praticar o ódio está seguindo aos mandamentos de homens e os ensinamentos de diabo, ensinamentos de demônio. Leia mais a sua Bíblia e pratique o amor ao próximo. Ame mais e não odeia. Tire de seu coração toda a maldade, toda coisa ruim e siga Jesus. Siga Jesus, que é um exemplo de amor, de bondade e de vitória, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu até mesmo a morte. A morte não tem mais poder sobre Cristo. Pessoal, mantenha sua fé somente em Deus, não em homens que transformaram a palavra de Deus num meio de grande ganho, que, como diz lá em 1 Timóteo, Timóteo diz, foi Paulo, querem fazer de vós negócios com palavras simuladas. Leia mais a palavra de Deus, pratique o bem e ame mais a você mesmo e a tua família. Lembre-se que a tua família é uma herança de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são uma herança da parte de Jeová, ou Javé, ou Iavé, seja lá qual seja o seu nome, porque ninguém sabe exatamente qual é o nome de Deus. Eu sou o que sou, como está lá na Bíblia. Seja como você se comunica com Deus, Pai, né?
chama Deus de Pai, Pai nosso. Então Jesus e Deus realmente é Pai nosso, é nosso Pai, porque somos filhos. Mas somos filhos, mas a Bíblia diz que ainda não foi falado que havíamos de ser. Nós só vamos ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus. Sem aceitar Jesus, ninguém se torna filho de Deus, como a Bíblia diz. Que existe o filho de Deus e os filhos do diabo. Está lá em João. Como é que a gente vai identificar os filhos de Deus e os filhos do diabo? Leia lá 3 João, capítulo 3, 1 João 4:8, João, capítulo 3. Como é que se identifica o filho de Deus e os filhos do diabo? Está lá escrito. Leia mais a sua Bíblia, Testemunho de Jeová. Pratica o amor e não o ódio. É o amor e não o ódio. Jesus veio dar sua vida em troca de muitos. Por que Jesus ele deu a sua vida? Um justo pelo injusto. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que o mundo tenha as vidas e tenha as paz nele, o Filho de Deus. Que é o maior exemplo de amor do que esse, pessoal? O ódio não é de Deus. Leia aí João capítulo 3, 1 João 4:8, João capítulo 3, 3 João 3. Vê se a Bíblia não diz que a gente tem que amar até mesmo os inimigos. Você já imaginou se Deus ele fosse punir a humanidade pelo pecado que cometemos? Você acha mesmo que vocês estão salvos? Você acha mesmo que nós estaríamos salvos de um futuro de guerra da parte de Deus contra a humanidade? Você acha mesmo que você seria mais santo do que os outros? Se a Bíblia diz que todos nós somos pecadores diante de Deus e que não merecemos nada, foste salvo pela fé e pela graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. Se não fosse pela graça, pessoal, de Deus e pelo amor de Deus por nós, ninguém estaria vivo. Todos morreriam. Agora você vem me dizer que eu só vou ser salvo se estiver dentro de uma seita de controle mental que me enganou, que destrói família, que separa amigo, que te ensina a odiar? Aonde já se viu isso? Se a Bíblia diz para mim a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que odeia seu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 4:8, 3 João capítulo 3, João 3. Pessoal, leia mais a sua Bíblia e lembre-se, é o amor e não o ódio que vai nos unir a Deus. E pela sua misericórdia, poderemos, se perseverarmos até o fim, como diz a Bíblia, ganhar a vida eterna. Porque a vida eterna é um dom de Deus, não é um merecimento próprio do ser humano. Porque nós somos pecadores impenitentes, pecamos até no pensamento e necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus por nós. Então faça como o exemplo de Cristo, de seguir a Ele, de praticar o bem e amar o teu próximo,
como a ti mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados. Um abraço a todos e fiquem na paz de Deus.